Olá, bom dia a todos. Meu nome é Vitória Zampieri de Aguiar e eu sou acadêmica do curso de Engenharia de Pesca da UDESC de Laguna e eu sou bolsista pelo PROIP com um projeto de determinação da concentração de cobre e zinco em camarões marinhos da espécie Lithopeneus vanamei, cultivados em fazendas que captam água das lagoas do Imaruí e Mirim, na cidade de Laguna, Santa Catarina. Como orientador, eu tive o professor doutor Cristian Berto da Silveira. Como introdução, o sistema estuarino de Laguna é um importante estuário de Santa Catarina. Eles interligam a Lagoa Santo Antônio dos Anjos, a Imaruí e Mirim com o Oceano Atlântico e possui grande atividade pesqueira e turística. O rio Tubarão ele deságua na Lagoa Santo Antônio dos Anjos, trazendo aporte de diversas cidades, sendo eles de origem doméstica, industrial e agropecuária. Com enfoque temos os metais, que são provenientes das indústrias de mineração de carvão. Fazenda de cultivo de camarões em Laguna Santa Catarina estão retornando às atividades e essas fazendas elas utilizam as águas da Lagoa Santo Antônio dos Anjos, Imaruí e Mirim como fonte de recursos hídricos. Considerando que as lagoas de Santo Antônio dos Anjos, Imaruí e Mirim podem estar impactadas e contaminadas com os metais provenientes do aporte do rio Tubarão, é indispensável o conhecimento das características químicas da carne desses camarões. Então, considerando a possibilidade da carne dos camarões estar contaminada com os metais, esse estudo tem como objetivo determinar a concentração dos elementos cobre e zinco no músculo cefalotórax e exoesqueleto das amostras de camarão Lithopeneus vanamei provenientes de fazenda de cultivo que captam água na lagoa Imaruí e Mirim. Metodologia. A área de coleta selecionada foram duas fazendas de Laguna Santa Catarina. A número 1 é a Fazenda Lampião, que capta a água da Lagoa Mirim, e a número 2 é a Fazenda Rolim, que capta a água da Lagoa Imaruí. As coletas foram realizadas de novembro de 2020 até fevereiro de 2021. A preparação das amostras. Toda a vidraria utilizada nesse experimento foi submersa em ácido nítrico a 10% durante 24 horas, para evitar qualquer contaminação. Ainda na preparação das amostras, foi separado 6 camarões de cada amostra. Eles foram pesados e medidos com auxílio de um paquímetro e separados em músculo, exoesqueleto e cefalotórax. No método de digestão, foi pesado 1 grama de cada amostra em triplicata e foi adicionado 3 ml de solução nitroperclórica. E aí foi levado para a digestora a 65 graus Celsius por 72 horas. A determinação da concentração de metais foi realizado por espectrometria de absorção atômica por chama e análise estatística pelo teste de Tuckey. Como resultados, na concentração de zinco, os maiores valores foram encontrados no tecido do cefalotórax em relação ao músculo e ao exoesqueleto. Podemos observar também um aumento gradual na concentração de zinco no decorrer dos meses, onde em fevereiro, onde os camarões estavam com maiores massas, os valores da concentração de zinco estavam maiores em relação a novembro. A análise estatística foi realizada entre as fazendas no mesmo mês e no mesmo tecido, e nenhuma concentração de zinco foi diferente estatisticamente entre as fazendas. Diversos estudos apontam que o acúmulo de metais em crustáceos tendem a ser maior em órgãos como o hepatopâncreas e as brânquias, seguido pelo exoesqueleto, trato digestivo e posteriormente o músculo. A maior concentração de zinco no cefalotórax pode estar relacionado a essa ordem de acumulação, visto que no cefalotórax está presente órgãos como hepatopâncreas e as brânquias. Na concentração de cobre, novamente os maiores valores na concentração do metal foi encontrado no cefalotórax e, nesse caso, no exoesqueleto, em relação ao músculo. Os maiores valores encontrados no cefalotórax e no exoesqueleto foi em janeiro e em fevereiro,
e nenhuma concentração entre as fazendas foi diferente estatisticamente. Como conclusões, os maiores valores de zinco e cobre foram encontrados no exoesqueleto cefalotórax em comparação ao músculo. Quanto maior os pesos dos camarões, os valores da concentração dos metais tendiam a ser maior, e nenhuma amostra de zinco ultrapassou o limite máximo tolerável, de 50 mg por quilo, e para cobre, algumas amostras do exoesqueleto e do cefalotórax ultrapassaram o limite máximo tolerável de 30 mg por quilo. Agradeço a todos que tornaram possível esse projeto e agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada.